Vamos lá, vamos tentar mais 10 minutinhos de um pouco de informação. Eu disse que, falei no vídeo passado, que a Federação Brasileira foi fundada em 1987, justamente para poder ser a voz ativa de todos os clubes de automóveis antigos, para que lá em Brasília tivesse alguém que falasse, olha, a federação responde por tantos colecionadores, eles gostariam de ter uma placa especial e tal. Nasceu a federação. O primeiro presidente da federação foi, obviamente, o Roberto Nasser, que era o cara que tentou, nasceu a federação para isso. Ele morava em Brasília, era do Veterano de Brasília, ele foi tentar, então, criar ali uma norma, uma placa, alguma coisa específica, para poder ter os colecionadores ter esse direito de circular sem ter obrigação de usar o cinto de segurança, seta, essas coisas que são obrigatórias hoje. Em 1993, sai uma resolução do CONTRAN, que é a resolução número 771/93, que é uma resolução que é praticamente aquilo que é a lei da placa preta que a gente conhece hoje. Ela tem pouquíssimas diferenças, ela fala que dos veículos os veículos históricos tinham valor histórico próprio, poderiam ser isentos de usar os equipamentos obrigatórios e tal. O problema é que não existia naquela resolução ainda uma regulamentação, uma forma daquilo acontecer. E para piorar, a legislação brasileira, o Código de Trânsito brasileiro estava para ser mudado, porque o Código de Trânsito brasileiro ainda era de 1966 ou 64, eu não me lembro ainda. E a realidade do Brasil era outra, eram outros automóveis, era outro tipo de trânsito que existia no Brasil. Em 66 a gente contava nos dedos qual rodovia era asfaltada. A realidade era outra nos anos 90. Em 96 sai a lei 9.605, salvo engano, ou 9.503, acho que é 9.605, sim, que é a lei do Código Nacional, o novo Código Nacional de Trânsito Brasileiro. Com o novo Código de Trânsito Nacional Brasileiro, tudo aquilo que fosse para trás de legislação não estava valendo para mais nada. E aquela lei, aquela resolução da placa preta ficou por ali mesmo e morreu ali. O ganho que nós tivemos é que toda resolução ela é um anexo ao código. O ganho que nós tivemos é que nesse Código novo de trânsito, o próprio código trouxe o termo veículo de coleção no próprio texto principal. Quando ele determina assim, dos veículos, existem veículos de carga, veículo de transporte passageiro, veículo de tração a motor, veículo de tração animal, quanta espécie? Existem os veículos particulares, existem os veículos de aluguel, existem os veículos mistos, existem os veículos de corrida, existem os veículos de uso militar e existe o veículo de coleção. Ali nasce o veículo de coleção. É a primeira vez que a palavra veículo de coleção é inserida no Código de Trânsito Brasileiro, numa legislação brasileira. Quando acaba o código, existe lá os anexos, a última lei do código, existe lá os anexos e definições. Nesses anexos e definições, ele explica o que é praticamente cada novo termo que está inserido no novo Código de Trânsito. E ali vem escrito assim, veículo de coleção. Veículo de coleção é todo aquele veículo, apesar de ter sido fabricado há mais de 30 anos, possui suas características originais e valor histórico próprio. Entendam de novo o que eu falei. Veículo de coleção é aquele veículo que, apesar de ter mais de 30 anos, possui suas características originais e valor histórico próprio. De novo, características originais e valor histórico próprio. Por que eu estou insistindo nisso? O que são características originais? Não quer dizer que o veículo tem que ser 100% igual ele só de fábrica. Ou quer dizer, depende da classificação depende da interpretação. A lei, ela nasceu para ser interpretada. O governador do Rio de Janeiro, aquele Witzel lá, ele falou isso. Toda legislação existe para ser interpretada. Tem pessoas que acham que características originais, que original é aquele que só aconteceu uma vez. Original é o de fábrica. Você pintou um carro de novo, ele não é mais original, porque original é só uma vez. Tem gente que é radical desse jeito. E já tem outras pessoas que não. Ou se você estudar o conceito da palavra característica é tudo aquilo que determina um elemento. Então, um Ford 1929, se ele tiver de qualquer cor, ele ainda é um Ford 1929. Se ele tiver uma roda de um outro carro, ele ainda é um Ford 1929. Se ele tiver à frente do 31, ele é um Ford 29 com a frente do 31. Ele começa a não ter as mesmas características. Tem interpretações
que bate de frente, por exemplo, com o 100% original. E eu vou dizer que são praticamente todas as interpretações que definem que não tem que ser 100% original um veículo para ter placa preta. Mas isso eu vou falar lá na frente, tá? Primeiro eu expliquei o que a lei fala sobre o veículo de coleção. Saindo essa resolução, a Federação Brasileira de Veículos Antigos, que já existia, que estava comemorando que era uma beleza a conquista dessa legislação da placa preta, que é essa resolução que saiu logo depois do Código de Trânsito, saiu uma nova resolução, que é a resolução 56/98. Essa resolução 56/98 é praticamente aquela que eu falei no vídeo lá atrás, que é a resolução 771/93. Só que ela teve uma remodelação. Ali ela explica qual que a cor da placa do veículo de coleção seria preta, com a numeração pintada de cinza. Ela fala que os veículos teriam que ter mais de 30 anos, ela fala que os veículos deveriam manter suas características originais, ela fala que o veículo deveria fazer parte de uma coleção, e ela fala também que uma pessoa jurídica, uma associação que tem ali na sua finalidade jurídica o objetivo da preservação e a manutenção desses automóveis antigos, seria a empresa, né, a associação do caso, responsável pela vistoria do seu carro. A resolução da placa preta, ela deixa bem claro que o responsável pela sua vistoria é uma associação, é um clube. Um clube de carro antigo, eles vão ser responsáveis. Isso explica muita coisa. Se você tem um carro particular e você quer transformar ele num placa vermelha, que é um carro de aluguel, você tem que ir naquelas empresas que tira foto, vai na delegacia de trânsito, faz vistoria, tira decalque, ou tira foto do decalque do chassi. Tudo isso daí para você poder mudar a espécie do veículo, sair de particular para ir para veículo de aluguel. Se tudo isso tem que ter vistoria, para poder sair de um particular e virar coleção, para poder sair de um aluguel e virar coleção, você também precisa de uma vistoria presencial. Essa vistoria é feita pelo clube. E como o clube, ele obrigatoriamente, pela lei, ele é responsável pelo seu carro, ele pede para que no mínimo você seja sócio do clube. Isso explica um pouco porque o pessoal fala assim, por que eu estou obrigado a ser sócio do clube? Não é que você é obrigado, você é condicionado a ser, porque o clube que é o responsável por ele. Tem clube que não te obriga, mas o clube continua sendo responsável. Se ele vai te obrigar ou não, fica por conta dele, mas ele continua sendo responsável pela sua vistoria. Se você tira o motor, bota um outro motor, não prepara o freio para segurar aquele novo motor e acontece um acidente, e numa vistoria, num processo, por exemplo, num laudo, eles provam que o seu carro bateu porque você colocou um motor mais forte que não era o original da época do carro, e que o seu freio ainda era o freio original e que aquilo não teve a compatibilidade, por isso aquilo ocasionou o acidente. A responsabilidade dessa perícia é do clube do automóvel antigo que fez a vistoria. Isso ninguém liga. Mas ninguém liga porque o Brasil é o Brasil. Porque aqui ninguém fiscaliza nada. Então cabe à sua consciência saber se você está fazendo certo ou você está querendo dar o golpe em você mesmo. Porque às vezes a gente se acha esperto, né? De estar conseguindo uma coisa porque o outro não conseguiu. Às vezes o outro não conseguiu porque ele tem decência. Vai depender da consciência de cada um. Então, quando saiu essa resolução 56, a Federação Brasileira falou assim, olha, como não existe um exemplo de como fazer uma vistoria, falei, vamos aproveitar, gente, vamos juntar todo mundo aqui, vamos criar uma tabela, vamos criar uma planilha para que todo mundo pelo menos faça a vistoria de forma uniforme. Para a federação ter essa autorização, ela tinha o código, essa resolução 56/98, ela tinha lá no seu parágrafo dizendo que ficava a Federação Brasileira de Veículos Antigos a exclusividade da emissão do certificado de originalidade. Então tava tudo, a federação comemorava assim, ó, que vocês não tinham ideia. E o Roberto Nasser, que tinha sido o primeiro presidente da federação, já estava meio brigado ali com a federação, fazia alguns artigos para a revista Autotécnica da época, criticando o fato da federação ter essa exclusividade. Mas foi por isso que a Federação Brasileira criou aquela planilha de vistoria, criou a planilha dos 80 pontos. É aí que nasce a história dos 80 pontos. Deu 10 minutinhos? Galera, até o próximo vídeo.